Introdução ao livro de Ruth. Ruth é, na verdade, ali um livro que acontece durante o período dos juízes. Então, na verdade, não é uma história sequencial, ou seja, vem depois do livro de Juízes, né? Porque a pessoa geralmente lê a Bíblia, vê Josué, Juízes, Ruth, aí pensa que uma história vem depois da outra, mas Ruth, na verdade, é uma história que acontece dentro do tempo dos juízes, dentro daqueles 300 anos de história. O livro de Ruth, na verdade, é o terceiro da classe dos livros históricos, e é o primeiro livro dedicado a uma mulher, fato que era muito difícil acontecer. Quando acontece isso é porque a mulher no caso, era considerada de muita reputação, de muito valor. O livro relata a história de uma família israelita que passou momentos difíceis, muito difíceis em Israel, justamente que era o período da anarquia, período dos juízes, e havia muita fome, né? E apresenta uma mulher que é estrangeira, no caso a Ruth, a Moabita, e essa mulher entra dentro da história de Israel, entra para a genealogia de Jesus. Enfim, a história de Ruth é uma história muito interessante, uma história curta, 4 capítulos, mas que apresenta uma riqueza de informações muito grande. Muitas informações que enriquecem a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual. O título do livro que você vê, a Ruth, né, é justamente uma homenagem à personagem principal, ou ao personagem principal, no caso, a própria Ruth, por isso que leva esse nome. O nome Ruth significa amizade, que é uma característica verdadeira dela. Aquela mulher era fora do normal dentro de uma cultura, nós conhecemos. Então, por ser uma homenagem a uma mulher e, acima de tudo, uma estrangeira, ela recebe esse valor incomparável na cultura judaica. Por exemplo, a história de Esther, mas Esther, ela era judia. E no caso, Ruth não é. Ruth era a Moabita, então não tem nenhuma forma legal. É algo completamente espiritual. Deus direcionou porque essa mulher tinha virtudes. Ruth ficou conhecida no meio como uma mulher virtuosa, a mulher estrangeira heroína, né? Então, na verdade, ela entra de grande valor na história, mas também, espiritualmente falando, ela entra na genealogia de Jesus. Mais uma mulher dentro dessa genealogia que é repleta de pessoas problemáticas. Nós podemos citar no caso a Tamar, que é aquela do caso com Judá, lá em 38 de Gênesis. Nós podemos falar no caso da Raabe, a meretriz. Nós falamos também dessa daqui, Ruth, e também tem mais na frente a Batseba. Mulheres que tiveram vidas problemáticas, ou sendo estrangeiras, ou por questão de conduta. Mas já apontava o fato de Jesus não fazer discriminação de ninguém. E isso é real e verdadeiro. O autor do livro de Ruth, ele é anônimo, não tem especificação. Então, automaticamente, quando se fala que ele é anônimo, a gente não pode afirmar que seja de A ou B. Contudo, a sua autoria é atribuída a Samuel, porque Samuel, na verdade, ele vai ser o reorganizador da lei mais à frente. Então, pelo fato dele ser o reorganizador, atribui-se à obra deste livro, não a história, não confunda. A história é uma coisa, a obra é outra. Porque no caso, a história rolava, a história de Ruth e Boaz. Agora, o registro, a formalidade, a formatação, aí é atribuído a Samuel. Mas também não tem 100%, porque não existe como comprovar isso. O tema central do livro não podia ser outro, amor fraternal, porque vai tratar justamente de quê? O amor de Ruth por sua sogra Noemi. E naquela questão, várias barreiras existiam entre ambas. Ruth, ela ultrapassa, supera as expectativas, no caso demonstrando um amor acima do normal, um amor fraternal de uma pessoa por outra que não lhe oferecia nada. Ela não teria filhos, não teria riquezas, pelo contrário, tinha as dívidas da sogra. Mesmo assim, após a morte do sogro, do cunhado, melhor dizendo, do esposo Malom,
ela ficou junto com Noemi, voltou para Israel e se tornou uma mulher digna de ser honrada. Com esse gesto de Ruth, ela conquistou a popularidade e foi abençoada por Deus. Se ela fosse candidata a alguma coisa, ela ganharia com certeza naquela época. O destino do livro, você sabe muito bem, foi escrito para os israelitas, com a finalidade de registrar uma história milagrosa, porque sai de uma desgraça, uma tragédia e acontece uma grande bênção. O lugar dos fatos principalmente acontece em Moabe, mas também em Belém de Judá. Então Moabe e Belém. Moabe, que é uma outra nação, e Belém, que é Belém de Judá. O ano, mais ou menos, é 1070 a.C., aproximadamente, cai ali naquele período do juízo. A abreviatura do livro é fácil, é um R maiúsculo e um T minúsculo. A ordem cronológica do livro, a ordem sequencial do livro, que não é cronológica, é o livro de número 8 de 66, é o livro de número 8 da Bíblia. Capítulos é justamente um livro de poucos capítulos, 4 capítulos somente. Objetivos, o livro tem vários objetivos, como registrar o amor fraternal entre duas mulheres, no caso de pais diferentes, que simbolizava Cristo e a igreja, a relação de uma estrangeira com a genealogia de Davi, e posteriormente com a genealogia de Jesus, porque Ruth será a mãe de Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé irá gerar Davi. Então isso aí faz parte do desenvolvimento. E também esclarece como Deus pode transformar as piores desgraças, tragédias, catástrofes em propósitos seus, propósitos divinos e bênçãos. Muitos não entendem isso, mas é a grande verdade. E o livro de Ruth, de uma forma geral, vai tratar essa família israelita que sente fome na casa do pão, porque Belém significa casa do pão. E ali sentiram o flagelo, a fome na casa do pão. Mas por quê? Porque eles não estavam guardando a lei de Deus. Eles tiveram que ir para uma outra nação para buscar abrigo. Mas a grande verdade é que desta nação vem Ruth. E aí entra aquela questão dos grandes objetivos de Deus, os grandes propósitos divinos. A extensão histórica do livro é em torno de 10 anos, provavelmente, durante o período dos juízes. Abrange um período de fome de Belém de Judá, você já viu, na região de Israel. Isso é mais ou menos 1340 a 1330. Alguns colocam como sendo a época de Gideão, juiz de Israel, mas em outros estudos apresentam outras épocas. Enfim, não há como comprovar, mas o certo é o período do juízo. Isso aí a gente não pode fugir. A divisão do livro vai se dividir basicamente em 4 seções. A primeira é a que apresenta o sofrimento da família de Elimeleque por causa da fome. Aquela parte é o capítulo 1. Já a segunda parte, que automaticamente é o capítulo 2, apresenta a Ruth com Boaz, após o retorno para Belém de Judá. A terceira parte, que é o capítulo 3, apresenta Boaz como possível parente remidor de Ruth, aquele que tinha a responsabilidade. E a quarta e última parte relata o casamento de Boaz e Ruth, que na verdade era o propósito do nascimento de Obed, que seria o avô de Davi e pai de Jessé. Então nós entendemos que há uma sincronia dos fatos, há na verdade um plano de Deus aí para a realização de todas essas questões para atingir aquilo que ele já planejou há muito tempo, mas que deve ser realizados na história da humanidade. Então, no caso, o livro ele é bem direcionado a esse lado de demonstrar principalmente o amor fraternal de Ruth por Noemi. Os principais fatos do livro são vários. A família de Elimeleque sofrendo, a saída, eles saíram de Israel e foram para Moabe, quer dizer, estavam no território de Deus e foram para fora do território de Deus, coisa de doido, de louco. A fome que eles enfrentaram, a morte dos esposos, que não foi por acaso, Malom e Quilion, o retorno providencial para Israel, a fidelidade de Ruth, a sua nora, e principalmente também ali a benignidade de Boaz, porque Ruth simboliza basicamente a igreja, e Boaz basicamente Jesus. Então Jesus, que no caso seria Boaz, ele recupera Ruth, ele resgata Ruth. O seu casamento, o nascimento de Obed, o avô de Davi, é uma questão muito farta de informações. Os principais personagens não precisa nem falar, porque são Elimeleque,
Noemi, Malom, Quilion, Ofra, Ruth principalmente, né? Esses são os principais, é Ruth, né? Boaz e Obed, sendo que o principal dos principais, quem é? Ruth, aquela que foi fiel à sua sogra Noemi, sem o mínimo interesse, até porque não havia nada para ela se interessar. Os títulos velados de Cristo, quer dizer, os tipos encobertos, a própria Ruth, como a mulher estrangeira que vai simbolizar a igreja de Cristo. O remidor Boaz como Cristo que resgata a igreja e tornando-se esposa. O nascimento de Obed, que na verdade é o herdeiro da genealogia que chegaria ao Messias. Então, vários aspectos, vários pontos que fazem tudo isso acontecer. Também nós temos a questão do nome alegórico. O nome alegórico desse livro é justamente o livro da estrangeira. Você sabe por quê, né? Livro da estrangeira, porque ela é uma mulher estrangeira e que, na verdade, vai receber as honrarias do povo de Israel. Isso aponta para um lado muito importante, né? Uma mulher estrangeira e simbolizando a igreja, mas uma mulher com virtudes, com condições, com posses. Se a gente pega a análise, a Ruth, ela vem para os pés de Boaz, como Cristo vem para os pés como a igreja vem para os pés de Jesus, né? Então quer dizer, igreja Ruth, Jesus Boaz. A igreja vem a Jesus, Ruth foi a Boaz. O texto-chave do livro é o capítulo 1, versículo 16, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, quer dizer, não insistas para que eu te deixe, e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Texto maravilhoso que comprova justamente aí a virtude de Ruth querendo realmente ajudar a sua sogra. Nesse livro nós temos a dádiva de Deus. Todo livro da Bíblia tem uma dádiva de Deus para os homens, né? Principalmente para o seu povo. Aqui a maior dádiva que nós temos, sabe o que é? O controle divino. Em momento algum devemos perder essa visão. Deus está no controle de tudo e nós devemos simplesmente entrar nesse controle para compreendermos as mazelas da vida, as situações difíceis. A dádiva de Deus, a obrigação do homem, porque ele dá a dádiva e ele pede alguma coisa, é o amor fraternal, percebe? Ele dá o controle dele, mas ele exige de nós o amor fraternal. Esse amor fraternal que nós devemos exercer para com o nosso próximo, para com as pessoas de uma forma geral, porque todo aquele que ama a Deus deve automaticamente fazer a vontade de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. E o texto final, para enaltecer, Ruth 1,16, que diz, porém, Ruth, não me instes, quer dizer, não insistes para que te deixe, e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Porque você sabe que quando uma pessoa mudava de nação, ela automaticamente mudava de Deus, não é como hoje. Hoje a pessoa não tem nada disso, mas ali no contexto, na forma, quando uma pessoa deixava uma nação, ela mudava de nação, tinha que mudar de Deus. Então a Ruth falou, eu deixo tudo para trás para buscar o Deus de Israel. E olha que o Deus de Israel não estava em evidência, porque aparentemente se entendia que o Deus de Israel não estava fazendo nada pelo seu povo. Embora tudo isso fosse fruto da falta e inadimplência do povo de Israel para com o Senhor e para com a sua lei. Mas na verdade Ruth foi um ponto marcante dentro da história bíblica de Israel para todos nós. Esta foi a introdução ao livro de Ruth.